para nós, inclusive, o que o nosso Pai Celestial vem dizendo desde a queda do homem. Veja em Gênesis 6, versículo 5. E viu Yud-Re-Vav-He que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Yeshua não está falando uma coisa nova. Yeshua está falando uma coisa que aconteceu lá atrás, quando o homem pecou. O coração do homem ficou ruim. E Deus já havia falado isso para nós. E isso é repetido no Salmo 53, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não há um sequer, pelo amor de Deus. Veja o Salmo 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Eclesiastes 7, 9. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então Yeshua não está falando uma coisa nova. Todo judeu, leitor das Escrituras Sagradas, sabe disso. Não era uma novidade para os judeus saber que não há homem bom na terra, porque isso vem sido falado desde lá de trás. Israel recebeu as Escrituras, e Israel ouviu isso desde criança, desde a sua meninice, que não há um só homem na terra que faça o bem. Todo judeu, leitor das Escrituras Sagradas, sabe disso. Inclusive Shaul, Paulo, judeu de origem farisaica, estudante assíduo das Escrituras Sagradas, sabia disso e fala a respeito disso lá em Romanos 3, versículo 12. Olha, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A pergunta deste homem a Yeshua é: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Yeshua é muito simples. Yeshua, na sua resposta, diz que este homem sabia o que deve fazer para herdar a vida eterna. E todo judeu sabe isso. Veja em Marcos 10, 19. Sabe os mandamentos. Israel aprende os 10 mandamentos desde novo. Israel já sabia disso. Porque ele pergunta isso, se ele já sabia disso. E Yeshua o responde dizendo: sabe os mandamentos. Aí ele começa: não assassinarás. As pessoas dizem não matarás, é não assassinarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. E a ninguém defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. Só para esclarecer o que Yeshua nos ensina, o que ele quer dizer ninguém defraudará? Ele quer dizer que defraudar significa, de uma forma em geral, violar a confiança de alguém. Amém? Por mentira, por traição, por não cumprir o que foi acordado e etc. Isso é que é defraudar. Então eu não posso violar a confiança de ninguém. Não engane. Não engane. Às vezes tem gente na igreja que engana. E isso é pecado. A igreja de Yeshua também deveria saber que para herdar a vida eterna, temos que saber e viver os mandamentos. Yeshua falou isso. Não somos salvos por cumprir os mandamentos, somos salvos pela graça por meio de fé. Mas somos salvos pela graça por meio de fé para cumprir os mandamentos divinos.
vivemos, porque senão não faz nem sentido. Se nós já vivemos no pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e se Yeshua morre para me tirar do pecado, obviamente, Yeshua está me morrendo para me tirar da minha transgressão e eu passar o quê? A estabelecer os mandamentos de Deus, ou seja, a andar como Deus quer. Amém? Então nós não somos salvos por cumprimento da lei, nós somos salvos por meio de fé, pela graça. Mas pela fé anulamos a lei? Não. Antes a estabelecemos. Romanos 3, 31. Não somos salvos pela lei. Amém? Estou repetindo isso mesmo para que todos entendam isso. Este homem, como um judeu, deu uma resposta a Yeshua que de uma certa forma é uma verdade. Veja em Marcos 10, 20. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha meninice. Isso é uma verdade, porque o judeu aprende isso de pequeno. O judeu conhece Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, desde pequeno. E os 10 mandamentos também. Todo judeu conhece o Shema, Israel e os 10 mandamentos de cor e salteado. Porém, a lei de Elohim não é composta só dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um sistema fundamental das normas jurídicas divinas. Gostou? Ou seja, os 10 mandamentos são a constituição do reino de Elohim. É de onde emana todas as outras leis dele. Então, Yeshua olha para aquele homem e o ama. E lhe diz, veja em Marcos 10, 21. Yeshua, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue. Na verdade, Yeshua conhece os nossos corações e ele sabia que aquele homem ajoelhado diante dele tinha um grande dilema em seu coração. Este homem é um judeu e ele conhece o Shema Israel desde menino. E Yeshua sabe que aquele homem não cumpria o primeiro mandamento, o mais importante de todos eles. Quer ver? Marcos 12, 28 a 30. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o primeiro é: ouve, Israel. Yud-He-Vav-He, nosso Elohim, é um. Amará, pois, a Yud-He-Vav-He, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Yeshua sabe que aquele homem ajoelhado diante dele em seu coração tem um grande conflito. Ele quer servir a Elohim, ele quer, por isso que ele se prostra diante de Yeshua, mas também quer servir a Mamon, as riquezas. Isto é impossível, pois está escrito em Mateus 6, 24, ninguém pode servir aos dois senhores. Você serve um e aborrece o outro, ou aborrece um e serve o outro. Você não pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Você não pode fazer isso, mesmo que você queira. Esse rapaz queria servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é que ele se prostra diante de Yeshua. Ele honra Yeshua. Só que dentro do coração dele tem um grande conflito entre Elohim, o Criador, e a Mamon, a riqueza. Então, Yeshua, por amor
pôs o dedo na ferida, no real conflito do coração daquele homem. Porque Yeshua o amou. Ele cumpria parte dos mandamentos, mas não cumpria o principal. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E muita gente na igreja está no estado deste homem. Está ajoelhado, quer servir o Senhor, mas quer servir ao mundo, quer servir à riqueza. Quer servir o Senhor, mas não quer largar as coisas do mundo. E você não pode servir a dois senhores. Você só pode servir a um. Você vai servir ao mundo, você vai servir as riquezas, ou você vai servir ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Yeshua sabe que este homem, em seu coração, está com esse conflito. Ele quer servir a Elohim, mas também quer servir a Mamon. E isso é impossível. E também Yeshua nos ensina uma coisa em Mateus 6, 19, 21. Não ajuntei para vós tesouro na terra. Gente, isso é o que mais nós fazemos. Juntar tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem os consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não tem jeito. Você pode estar sentado na igreja, você pode estar batendo palma para o Senhor, cantando louvores, cumprindo alguns mandamentos, mas o teu coração estará onde está o teu tesouro. Se o seu tesouro for nas riquezas do mundo, o seu coração estará lá. Isso nos faz lembrar da mulher de Ló. O anjo mandou ela sair, mas o coração dela estava onde? Em Sodoma. Por isso ela olhou para trás. Ela até tentou fugir, mas olhou para Sodoma, a cidade que ela amava. Então, meu irmão, às vezes nós estamos sentados nas igrejas, estamos batendo palma, mas o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se o seu tesouro for as riquezas desse mundo, seu coração estará nele. E você perecerá com ele, ainda que você esteja chamando Yeshua de Senhor. Então Yeshua, por amor, pôs o dedo na ferida, no conflito do coração daquele homem, e ele fez o quê? Pulou fora. Não suportou. Quantas pessoas não suportam a verdade? Quantas pessoas, quando Deus revela o que elas têm de fato dentro do coração, elas fazem o quê? Vão embora. Como esse rapaz foi. Pulou fora, foi embora. E mais, foi embora triste. Não foi embora triste porque ele viu nele uma coisa horrorosa. Não. Ele foi triste por aquilo que Yeshua falou com ele. Veja, Marcos 10, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ele queria fazer um negócio. Eu quero servir a Deus, mas eu também quero servir a Mamon. Yeshua disse para ele, não, você não vai fazer isso. Ou você serve a Mamon, ou você serve ao meu Pai que está no céu. Para servir o meu Pai, falta uma coisa que está dentro de você. E o que é? Você adora Mamon, você tem que deixar o Mamon. E quantas pessoas dentro da igreja, na verdade, estão em busca de Mamon? Estão em busca de fama. Estão em busca de aplauso humano. Estão em busca de aparecer. Quantas? E Deus conhece o coração dos homens. Ele sabe que você quer servi-lo, mas também quer servir ao mundo. E com isso, você vai perecer junto com o mundo.
ele não suportou a verdade, largar Mamon e só servir a Elohim, o Deus verdadeiro. Então Yeshua fala a respeito dos ricos, e isso tem chocado, e essa palavra de Yeshua é motivo até de discussão entre os crentes, não é? Porque Yeshua fala assim, Marcos 10, 23 a 25. Então Yeshua, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Elohim quem tem riquezas. Ele falou que é difícil. E os discípulos se maravilharam, ficaram espantados dessa sua palavra. Mas Yeshua, tornando a falar, disse: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Elohim. Gente, de uma certa forma, nós somos educados para confiar naquilo que temos. Todos nós. E quando a gente entra na igreja, Yeshua exige a nossa adoração 100% ao Pai. É aí que começa o grande conflito. Muitos não querem deixar. E aí Yeshua falou assim, isso é motivo de discussão. Eu acho tão boba. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Elohim. Aí as pessoas ficam discutindo se a agulha era uma passagem no muro de Jerusalém, o camelo passar, tinha que tirar tudo que ele carregava, ele tinha que abaixar, ou se a agulha mesmo, que é difícil. Eu diria a você, não fique nessa discussão, porque isso é tolice. Viu, meu irmão? O que Yeshua quer dizer, o que ele quer passar com essa expressão, né? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ele quer nos dizer que um rico para entrar no reino do céu é extremamente difícil. É isso que ele quer dizer. Seja lá a abertura no muro de Jerusalém, ou seja, enfiar uma linha no fundo da agulha lá, é difícil também, né? Então ele quer dizer, na realidade, que um rico para entrar no reino dos céus é extremamente difícil. Depois que Yeshua fala esta palavra, os discípulos ficaram tão espantados que começaram a pensar e dizer entre si: quem poderá ser salvo? Então ninguém vai ser salvo, Senhor. É isso que eles começaram a pensar, não é? Que é muito difícil. Veja lá em Marcos 10, 26. Com isso, eles ficaram sobremaneira espantados, dizendo entre si: quem pode, então, ser salvo? Então, Yeshua confirma aos discípulos que para os homens é impossível ser salvo. É impossível. Sejamos ricos ou pobres, é impossível. Porém, para Elohim é possível nos salvar. Marcos 10, 26. Yeshua, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Elohim, porque para Elohim tudo é possível. E isso, o nosso Pai Celestial falou para o pai Abraão no passado e para Sara, quando lhes prometeu um filho em suas velhices. Lembra disso? Veja em Gênesis 18, de 13 a 14. Perguntou Yud-Re, Vav-Re a Abraão: por que se riu Sara dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há, porventura, alguma coisa difícil a Yud-Re, Vav-Re? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Disse também a mesma coisa por meio de seus profetas. Veja em Jeremias 32, 17. Ah, Senhor, Yud-Re, Vav-Re, és tu que fizeste os céus e a terra no seu grande poder. Então, tudo isso que você vê, todas as aves, o céu, o universo, o sol, as estrelas, o buraco negro, e tudo aquilo que o homem está descobrindo, quem criou foi
do teu Pai Celestial. Então, e tudo isso com grande poder e com o teu braço estendido. Então, não há nada que te seja demasiado difícil. Às vezes nós estamos pedindo alguma coisa ao Senhor, às vezes nós não compreendemos o quão Ele é poderoso. E você às vezes não sabe que Ele está atento ao seu clamor e ao seu pedido. E Ele te ouve, porque Ele não dorme, ainda que nós venhamos a dormir de noite. Ele não dorme, Ele te escuta. E Ele tem poder para te dar aquilo que tem clamado agora. Ele tem poder para curar, porque nada é impossível para o nosso Pai Celestial. Não é verdade? Depois que Yeshua falou que era impossível para um homem ser salvo, Pedro, imagino eu, começou a pensar com seus botões mais ou menos assim. Caramba, ele está dizendo que é difícil ser salvo. Porém, nós, discípulos seus, largamos tudo e estamos seguindo ele. Agora ele diz para a gente que é difícil ser salvo? Imagino mais ou menos que Pedro pensou assim: que história é essa? Depois que eu larguei tudo, agora que ele vem me dizer isso, não é? E Pedro acabou fazendo o quê? Externando esse pensamento dele. Veja em Marcos 10, 28. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele pensou: poxa, agora, depois que eu larguei tudo e estou te seguindo, você vem me dizer que praticamente é impossível para o homem ser salvo? E nós, que largamos tudo e te seguimos, não vamos ser salvos? Então, Yeshua, lhe respondendo, disse-lhe em Marcos 10, 29 a 30. Em verdade vos digo que ninguém há, não há ninguém, que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, não é no futuro não, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no mundo vindouro, a vida eterna. Que bênção, hein? Vou repetir. Respondeu Yeshua: em verdade vos digo que ninguém há, não existe ninguém entre nós que tenha deixado casa, que tenha deixado irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai. O que ele está dizendo? Que tem deixado a família. Olha aí, ó. Não há ninguém entre nós que tenha deixado a sua casa, a sua família, ou até seus filhos, ou campos. E por que ele diz isso? Porque temos que amar a Deus sobre todas as... Está preparado? Ou campo. Campo é fazenda, como o profeta deixou. Por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Ó, vai receber 100 vezes mais. Isso é uma promessa. É uma promessa que o Senhor fez, que se nós largarmos casa, campo, família, por amor a Ele e ao Evangelho, nós receberemos 100 vezes mais. Ou seja, seremos recompensados 100%. Você crê? Yeshua mente? Eu posso testemunhar isso. Se largarmos pai, mãe, irmãos, por amor ao Evangelho, e aí nós recebemos 100 vezes tanto. Já neste tempo, é agora. E ele nomeia o quê? Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos.
Só acrescentou uma coisa: com perseguições. E no mundo vindouro, a vida eterna. Que promessa tremenda é essa para nós, para você. Que promessa é essa que o Senhor te deu? Isso é tremendo. E com essa promessa em nossos corações, pelo menos no meu, eu termino. Shabbat Shalom. Amém. Ela não é tremenda. Se ele prometeu, ele